Olá, meu nome é Nívia Moraes Marques, tenho 45 anos, sou poeta, escritora e advogada. Me formei na Faculdade Nacional do Direito, na UFRJ, no ano de 2000. Mas muito antes de eu querer ser uma advogada, eu já sonhava em ser uma escritora. Desde criança, assim que eu aprendi a ler, eu comecei a ler muitos livros. Na biblioteca da minha escola, o Colégio Verbo Divino, tinham muitos livros. E eu acabava de ler um, pegava outro, a minha caderneta vivia cheia de livros. E eu sempre lia na orelhinha do livro a história dos escritores, por que eles se tornaram escritores, como era a vida deles. Tudo isso sempre me fascinou muito. Quando eu estava na 2ª série primária, a minha professora Rosária incentivou todos os alunos a escrever uma redação de final de ano. E eu escrevi uma redação intertextualizando com aquela história do cancioneiro infantil do sapo que não podia entrar no céu. Então eu descrevi um banquete no céu, eu contei aquela história toda. Eu me lembro vagamente, mas eu me lembro do prazer que eu tive em escrever aquela história. E teve um resultado bonito aquela minha história, porque a minha professora Rosária escolheu minha redação como a melhor redação da turma e leu para todos os pais da minha sala como forma de uma finalização do ano letivo daquele 2º ano, que hoje é considerado 3º ano do ensino fundamental. É uma pena que a minha mãe não tenha guardado essa redação com ela, porque eu gostaria muito de ler novamente aquela redação, que aquela redação foi o princípio da minha carreira de escritora, né? Talvez a minha professora Rosária tenha guardado, e eu deixo aqui um apelo a ela: professora Rosária, manda para mim uma cópia, porque eu gostaria muito de ler novamente aquele primeiro texto que eu escrevi e que me deu a sensação de ser uma escritora, né? A minha formação como leitora foi diretamente responsável pela minha formação como escritora, né? Além desses livrinhos que eu lia quando eu era criança na biblioteca da minha escola, as minhas professoras de português, todas elas, sempre indicavam livros para leitura. Era uma leitura obrigatória, mas isso fez muito bem para mim. Eu aprendi muito e o gosto pela leitura crescia cada vez mais. Eu li os clássicos nacionais, li os clássicos da literatura universal. E na minha própria casa tinha uma pequena biblioteca do meu pai, que também é poeta, que me incentivou muito a ler e me fez ler coisas do Pasquim, de Milor, de Ziraldo, as coisas que meu pai escrevia, que ele guardava direitinho, os poemas dele. Eu fui lendo aquilo tudo e isso foi me formando, né? Foi traduzindo em mim as palavras, né? Foi me dando aquele fundamento super importante para um escritor poder expressar-se com as suas próprias palavras, mas primeiro ele tem que se alimentar dessa história toda, dessa coisa maravilhosa que é escrita através do tempo, principalmente dos nossos brasileiros, né? Descobrir a nossa identidade brasileira. É muito lindo isso e muito importante e valeu demais para mim. Em 2007, com essa promoção de blogs, né, de tecnologia, internet, a minha irmã Camila e uma amiga muito querida minha, Jordana, falaram: Nívia, você tem que escrever num blog. Aí eu falei: gente, mas eu não sei nem o que é isso, blog, como é que escreve em blog? Eu sou do século passado, eu não sei nem o que é isso. Não, nós vamos criar um blog para você e você vai escrever. Para quê? Criar o blog. Ah, eu não sabia fazer outra coisa, só queria ficar no blog e botava música, e botava desenho do meu irmão, do Giliar, amigo dele, e enchia o blog de um monte de coisa e falava da minha vida e botava texto. Enfim, foi uma festa e um exercício muito importante para a minha escrita,
Dali nasceram coisas muito lindas que geraram até os meus livros que foram publicados independente, como o Estrela das Águas, o Retratada e o Como Se Fosse Flor. O do Retratada não, o Retratada migrou para o blog, eu coloquei muita coisa do Retratada no blog. E o título desse blog era Retratada, meu primeiro livro, né? E os outros 2 livros saíram um pouco meio que do blog, porque eu escrevi algumas coisas esparsas no blog que depois me interessava desenvolver e que foi culminando nesses 2 livros que eu publiquei de uma forma independente. Mas agora o objetivo é focar mais, né? Levar essa função, essa tarefa de escritor e de poeta às últimas consequências. É me transformar numa escritora e numa poeta profissional, fazer das minhas letras a minha profissão. E é uma coisa que não é uma questão do emprego da poeta, é da missão de ser poeta, né? Uma coisa ligada ao propósito de ser poeta, uma coisa mais trabalhada, mais bonita, mais dedicada, né? Uma coisa guardada no coração que vai se expandir com outros profissionais. Eu agradeço aqui ao Bruno Pérez e à Maria Clara, que são o meu braço para todas essas novidades lindas que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então eu convido vocês a participarem, não só a ler e a esquecer, mas a participar, a ler, a comentar, a dialogar. Essa é uma nova voz literária que nasce, não tão nova assim, que eu já tenho 45 anos, tenho 3 livros publicados de forma independente e agora vou publicar um pela editora Chiado, que se chamará Batizado de Boneca. Então, conforme a gente vai evoluindo, as coisas têm que evoluir. Então, eu convido a vocês todos que leiam e permaneçam junto com a gente nessa viagem, nessa aventura que são as palavras benditas.